A gente vem numa sequência de falar sobre fé. Eu ministrei domingo, foi domingo passado? Domingo passado sobre a fé que vence o mundo. Isso. Na terça-feira no recreio eu ministrei sobre a fé que vence medos e temores. Eu sou você, valia super a pena escutar, irmão. Loucura, terça-feira. E domingo também, muito forte. E hoje eu vou ministrar sobre a fé que te conduz ao reino. E na terça-feira ministraremos sobre a fé que nos move. 1 João 5, verso de número 4. Rapaz, é a primeira vez em muitos anos que eu venho pregar aqui e tem água para mim. Ainda tem que estar debaixo dos diáconos ainda. Tá rompendo. Terça-feira estamos lá no recreio, sexta-feira estamos aqui no Conexão. Sexta-feira nós vamos ministrar sobre uma verdade sendo aumentada. A gente precisa elevar o nível da nossa verdade. Para você que não sabe, o Conexão Jovem é o culto jovem da igreja. Dia de domingo, nós temos culto às 11h18, semana que vem só às 18h. Se você quiser sentar numa cadeira, tem que vir mais cedo. 6 horas começa o culto, 5h30, se fosse você, chegava para conseguir sentar, senão você não vai conseguir sentar, porque ao que incrível que pareça, esse é o culto menor da igreja, o culto mais vazio. Então, o culto da noite é um culto mais cheio, tem mais jovem, inclusive. Então, se você quiser sentar semana que vem, chega um pouquinho antes. E a gente não faz, a gente vai ter uma apresentação aqui, a gente vai trazer a festa tabernáculo para o novo pacto, como sempre fazemos, para Cristo, vai ser sobrenatural. E aqui nós não temos cantata. Pergunta: por que a gente não gosta de mentira? Pergunta: porque cantata é aquele lugar que todo mundo que não canta finge que canta. Tá, fala a verdade. O cara que não canta, aí ele fica aqui, ó. Aí divide os tenores, não tem um tom certo. Os músicos, estou mentindo? Não. Tanto não é mentira que eles dão o microfone para quem canta. Aí ficou 80 lá atrás e 3 aqui na frente. Porque são os que cantam. E aqui a gente não faz cantata, aqui a gente faz dançar, tá? Porque aqui a gente dança. Afinal de contas, eu tô até hoje ensinando o Ministério Infantil, o Ministério de Dança, como fazer isso, né? Carol vai lá pra casa, a gente tem aula de dança, tenho ensinado a Carol direitinho. Ela tá melhorando. Ela tá meio velha, mas ela tá melhorando. Você tá rindo, não sei porque você tá rindo, irmão. É que eu não posso fazer tudo, senão vocês vão falar assim: pô, o pastor se mete em tudo, lá, até dançar ele dança. É isso, é. 1 João 5, verso número 4. Você abriu, diga amém. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Vamos ler junto? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Ó Deus, obrigado por hoje, por tudo, pela sua graça, pelo teu amor, pelo seu carinho. Que o Senhor possa se revelar diante de nós, que nós possamos te ver melhor, te conhecer mais. Não viemos aqui para ficar mais inteligentes, viemos aqui para te conhecer mais, Jesus. Não viemos aqui para alcançarmos algo, viemos aqui para alcançar a Ti, Senhor. Não viemos aqui, Deus, para sermos introduzidos a novos ideais. Viemos aqui para conhecer o Seu coração, Deus. Que o Senhor possa ministrar conosco de maneira poderosa para a honra e glória do Seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Você que está vindo hoje pela primeira vez, depois pega o YouTube da igreja. Essa palavra começa no domingo passado e terça-feira eu continuei ministrando e hoje eu continuo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus, diga amém. Então você nasceu no ato que você confessou Jesus, no ato que você esteve nele, que agora você está em Cristo. Você se chama vencedor de mundos. Não. Porque todo que é nascido de Deus
vence o mundo. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: você é nascido de Deus, então você tem uma sentença: vencer o mundo. E aí vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa problema à vista. Porque nós temos um mundo cada vez aumentando e uma igreja cada vez mais perdida. Logo, talvez a fé que se está ensinando não é a fé que Deus diz que vence o mundo. Eu repito até você refletir. Se nós temos uma igreja cada vez mais perdida, se metendo em assuntos que não deveria se meter, pregando um evangelho que não é evangelho. A igreja até hoje prega um chamado evangelho da salvação, e Deus nunca mandou pregar esse evangelho. Deus mandou a gente pregar o evangelho do... O problema é que nós temos uma igreja preocupada em salvar gente e Deus preocupado em ajustar pessoas. Porque o que Deus está preparando é um corpo para um cabeça. Só que nós temos um corpo hoje informe, sem forma, vazio, cheio de ideais que Deus nunca teve. Então o que Deus está preparando hoje é um corpo. Então Deus está alinhando um corpo que está abaixo da dimensão do cabeça. E enquanto não tiver um corpo formado, Deus não pode colocar a cabeça que está pronta e perfeita. Então agora nós temos uma igreja pregando sobre o evangelho de salvação, pessoas na igreja que até conheçam versículos, mas desconhecem a Cristo, e nós temos uma fé que está escondendo a igreja dentro dos templos, dizendo que o templo se tornou a igreja e que o mundo está aumentando mais. Só que Deus está falando: se você tem a fé que eu dei, o mundo é um lugar bom para viver, porque você tem uma fé que venceu ele. Eu repito porque pode ser diferente do que você citou a vida toda. Deus está ensinando a gente: existe uma fé que vai te levar a viver bem no mundo. Que fé é essa? A fé que vence o mundo. Existe uma vitória sobre o mundo, a sua fé. Mas se o mundo é um lugar cada vez pior, ele deveria ser para a igreja um lugar cada vez melhor. Porque enquanto todo mundo fica pobre, a igreja fica rica. Todo mundo sofre, a igreja ri. Todo mundo chora, a igreja sorri. Todo mundo está sem esperança, eu tenho esperança. Ah, pastor, nós não temos esperança. Você, porque a minha esperança está em Cristo. Porque o texto diz: Cristo em vós, a esperança de glória. Eu não estou só na esperança de estar vivo, eu estou na esperança de haver uma glória sobre a minha vida. Se o mundo para você é um lugar cada vez pior, acredite, talvez a sua fé não seja a fé que Deus queira. Pastor, que é isso? Pastor, lembra do Egito? O Egito é o caos. No dia que Deus entrou, houve uma inversão de valores. Porque o povo saía, o povo de Deus saía, e o povo do Egito jogava todo o ouro em cima deles. Ah, você não entendeu, irmão? Sabe por quê? Porque Deus é justo. Eles tinham que pagar os anos, trabalharam de graça. Porque ainda que sim fossem escravos, quando saíram jogaram tudo em cima deles, porque estava pago. Porque Deus estabelece tempos de crise. Porque no tempo de crise a riqueza troca de mão. O problema é que nós temos uma igreja que não tem fé e não entendeu que a crise é Deus modificando ela, e ela se mete na crise junto e fala: ai meu Deus, eu estou em crise. Não, você não está em crise, você está em Cristo. Pastor, mas é bom, é ruim? Não é sobre bom ou ruim, é sobre Cristo. E Deus nos deu uma vitória para vencer o mundo, a nossa fé. Então você tem uma fé que vence o mundo. O que é mundo? Mundo não é aquele menininho que tá solteiro e tá transando com a namorada. Mundo não são as boates que nós vemos, até fazem parte. Mundo não é um alcoólatra. Mundo não é um ponto de drogas, ainda que faça parte. O que é mundo, pastor? Mundo é tudo aquilo que nasceu fora de Deus.
Se a sua vontade nasceu fora de Deus, é mundo. Se o seu namoro nasceu fora de Deus, é mundo. Se o trabalho que você está, Deus não deu, é mundo. Se a vontade que você tem no dia a dia, Deus não deu, é mundo. Porque tudo que não nasce de Deus é mundo. Se a amizade que você tem, Deus não deu, é mundo. Tudo que Deus não te deu, é mundo. O problema é que o mundo se tornou em pecado. E o que é pecado? Pecado é quando pecado é tudo aquilo que você pensou, agiu, ou teve qualquer tipo de atitude, ou sentiu fora daquilo que Deus quer da sua vida. Isso é pecado. O problema é o que é pecado para a igreja evangélica? É muito raso. Pecado é adultério, pecado é fornicação, pecado é pornografia, pecado é roubo e matar. Eu acho que se eu pensar em pecado, se eu virar aqui e falar assim, irmão, a raiz está em pecado, o que você vai pensar? Na hora, ela é casada, ela o quê? Adulterou. Porque você é raso. Nós somos rasos. Nós fomos conduzidos a esse pensamento. Mas pecado pode ser ela ter tido uma atitude que Deus não queria que ela tivesse, ainda que ninguém tivesse visto. Pecado pode ser ela ter tido um medo que Deus nunca colocou no coração dela, ainda que perfeitamente ela esteja diante de mim, ela esteja perfeita. A gente diminuiu. Sabe por que a gente diminuiu isso? Porque ao diminuir isso, eu transformei os pastores em sacrossantos. Eles não apontam o pecado deles, mas apontam o pecado dos outros. Todos são aparentes e eles estão aqui, pregando sobre Jesus, mas sem um evangelho, igual Satanás fez. Que nem todo aquele que usa a palavra de Deus, irmão, é de Deus. O diabo fez igualzinho, utilizou a palavra. Utilizou a palavra, estava diante de Jesus. Mas não é sobre uma igreja estar diante de Jesus, é sobre uma igreja que esteja nele. Porque quem está diante de Jesus pode falar de Jesus. O próprio diabo fez isso. Mundo é toda a vida que não nasce de Deus. Então qual é o mundo que eu vou vencer? O que eu criei, o que eu decidi viver, o que me apresentaram, o que o Adão criou. Mundo você tem que ficar com isso na cabeça. Mundo é tudo aquilo que não nasceu de Deus. Então a segunda pergunta de hoje é: eu tenho então um mundo para vencer? Sim. Quantos de nós criamos coisas na nossa semana? Sonhamos coisas, imaginamos coisas, idealizamos coisas que Deus não quer. O nome disso é mundo. É mundo. Então como é que eu venço esse mundo? É que eu preciso ter uma fé que nasceu em Deus, porque essa fé é a vitória que vence o mundo. Então entenda, se eu estou criando um mundo que Deus não criou, eu preciso de uma fé que Deus tem para Ele me dar esse mundo que eu estou criando. É por isso que diz o texto: assim como você imagina, assim é. Isso é o mundo que você criou. Você imaginou e virou verdade. Você está pisando, você está andando, você está abrindo porta. Então até que essa fé se torne uma realidade, eu tenho um problema. Então agora, diante desse conceito, eu sei que para você que está visitando hoje pode parecer novo, mas a gente precisa começar a refletir no Evangelho, e não apenas ler um texto, mandar você contar a minha vida pessoal e mandar você para casa. Se a gente não refletir naquilo que Jesus está falando, nós temos uma igreja pobre biblicamente, pobre no espírito, que conhece a Escritura, mas não conhece o Escritor. Jesus falou um dia para os discípulos caminhando ao caminho de Emaús, fala assim: vocês, eu vou me mostrar até vocês, eu vou começar a falar de Gênesis aos profetas, aonde eu estou nas Escrituras. Um dia para os fariseus, para os judeus, fala: vocês estão cuidando, tendo nas Escrituras a vida eterna, mas as Escrituras testificam de mim. Ou seja, você está lendo, virou conhecimento, mas não me vê, não serve de nada, vocês continuam mortos. Ainda que esteja lendo, ainda que esteja pregando, ainda que esteja vivendo, mas você não está vendo a mim, é morte. No Evangelho, tudo que nasce a partir de nós é mundo. Tudo que nasce a partir de Deus é fé. Eu repito. Anota para você refletir em casa. Tudo que o Bruno criou tem nome, mundo. Tudo que Deus cria tem nome, fé. O mundo que criamos e vivemos não é o mundo de Deus. Essa frase é a grande frase de hoje. Quando o homem pecou,
o homem se transformou num criador de mundos. Irmão, eu quero que você reflita sobre isso é fundamental. Quando pecamos, quando o Adão pecou, o Adão se torna um criador de mundo. E, irmão, não tem para onde fugir. Você pode ter uma vida miserável ou uma vida abastada. Em algum momento da vida, se você não deu um blackout, você vai criar um mundo particular. Você cria um mundo, você fala dele, você declara ele, você tem medo dele, você sonha com ele, tem pesadelo com ele. Irmão, porque nós nos tornamos criadores de mundos. Do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico. Se você fechar os olhos, em um dia você acaba com a sua vida. Por quê? Não é culpa sua, é culpa do Adão. O Adão o Adão virou um criador de mundos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então entenda, quando nós estamos em Cristo, nós nos convertemos num ser de fé. E quando essa fé nasce, o que nasce dessa fé é luz. O que é luz? A luz vai iluminar tudo que foi criado sem Deus. Eu repito. Quando nos convertemos a Cristo, nos convertemos em seres de fé. Da fé nasce a luz, e a luz vai iluminar tudo que está sem Cristo, tudo que foi feito sem Ele. É por isso que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas disse Deus, haja luz. Deus não consertou nada, Deus iluminou tudo. Quando iluminou, começou a corrigir. E no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia, porque não tem como corrigir sem luz. O problema da igreja é que nós estamos querendo corrigir pessoas sem iluminá-las primeiro. Nós estamos querendo transformar pessoas sem colocar luz dentro. Eu não mudo ninguém de fora para dentro, eu mudo todo mundo de dentro para fora. O que é isso? É evangelho. Porque não vale você ter atitudes boas com o coração corrompido. Porque um coração sadio vai gerar atitudes boas, mas um coração corrompido pode ser hipócrita o suficiente para continuar fazendo besteira. Porque a igreja quer mudar de fora para dentro. Porque ainda que nós sejamos cristãos, nós continuamos farisaicos, nós continuamos hipócritas. Porque tá tranquilo se o seu casamento tá um lixo, contanto que vocês venham para a igreja cuidar de pessoas. Tá tranquilo se a sua vida esteja uma porcaria, contanto que você continue liderando sua célula. Tá tranquilo se a sua vida não presta pra nada e você quer se matar, se ainda assim você bota essa bunda na sua cadeira e fala, tô tranquilo, eu tô fingindo pra todo mundo que tô bem. Não serve. Não serve. Isso não é cristianismo. Isso continua sendo farisaísmo. Isso continua sendo hipocrisia. Cu de primícia é sempre pesado, né? É bom que eu prego sexta-feira no Conexão, aí eu venho pra alegria, né? Você que veio hoje ficou triste comigo, você vem sexta-feira que eu tô uma felicidade em pessoa. A luz ilumina tudo que foi criado sem Deus. A luz me permite ver o mundo que nós criamos sem Deus. A fé é um lugar de comunhão. Por isso que Deus, como eu preguei domingo passado, sente falta do homem, porque o homem não está disposto a ouvir a Deus. Pastor, que é isso? Até as suas orações foram conduzidas para que você não escute a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa o meu dia, obrigado por hoje, obrigado por amanhã, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu Senhor, em nome de Jesus. Isso é oração? Não. Você falou sozinho. Transformou Deus em seu empregado, no máximo agradeceu por algum serviço que ele fez, mas nunca se comportou como Deus. Porque se você entrar na presença de uma autoridade, a primeira coisa que você faz é calar a sua boca, porque quem fala é ele. Se você estiver na presença de um rei, eu saio com a pastora, com alguns pastores, a pastora sempre fala algo. A Dai fala isso pro Marco também. Ó, se comporta hoje, em nome de Jesus. Porque a gente não tem muito jeito. O Wallace vive disso também, Fred é assim também. Tem uma galera grande aqui sem noção.
Eu não sei quem eles puxaram. E quem não é daqui sem noção, vem pra cá sem noção. Aí a gente tem que fazer, a gente é sem noção, não consegue consertar ninguém. Mas você vai à presença de um cara muito importante, a pastora fala assim: amor, deixa eles falarem primeiro. Ninguém quer saber a sua opinião, Bruno. O que eu faço? Falo. Vou zombar do cara, vou perturbar ele. Aí daqui a 5 minutos de conversa ele fala assim: caramba, você é muito sem noção. Eu gosto de você porque você é verdadeiro. Eu acho que isso é uma maneira de me criticar. É carinho, é carinho. É igual o Wallace. A Ju outro dia veio com chocolate e falou assim: eu não vou dar pra ninguém o chocolate, mas eu não tenho como, o Wallace não pede, ele vai pegar. Então não era uma questão de eu vou dar ou não dar. O cara foi lá e pegou o chocolate. Por que eu tô dizendo isso? Não, a gente sabe que é verdade. Não, ele não fica chateado com isso não. Ele vai contar uma história triste, que ele não tinha comida quando era criança. Você vai ficar comovido. Você vai ficar comovido, vai dar mais um pedaço. Ele vai contar essa história, irmão, vai contar. E você vai ficar tão comovido, você vai dar outro pedaço e falar: tadinho dele, tadinho. Todo mundo, o pessoal tá rindo porque todo mundo conhece isso, todo mundo, para. Então entenda, geralmente quando você entra na presença de uma autoridade, você entra calado, mas a igreja te ensinou a entrar falando. Você vai de frente para uma reunião, presta atenção, reunião com o governador, diga amém. Ah, você não pegou ainda, não. Deus está querendo abrir porta para você, para te dar negócios novos. Reunião com o governador, diga amém. O cara pegou. Quando você entra, você cumprimenta e senta. Ou você entra falando? Não. Por quê? Porque quem é a autoridade, você ou ele? Se ele te perguntar, agora pergunta, só uma suposição. Se o seu governador está dentro de você e conhece toda a sua vida, o que teria a falar a você? Oração é para você ouvir ou para você escutar? Aí qual é o nosso problema? A gente está orando o que quer, falando o que quer. Como Deus não responde, eu respondo. Falo para as pessoas que Deus falou, dá errado e eu falo: não é possível, eu fiz alguma coisa errada. Fez, ele não falou nada. A gente aprendendo da igreja que oração é eu falo. Ah, não aprendi isso. Não aprendeu, mas agimos assim, é a mesma coisa. Quem não faz o nome de Jesus, amém, vai dormir? Sou só eu não, né? Já eu entro nas orações. E por que é que a gente não toma 5 minutos para ouvir a Deus? Porque a gente sabe que o que Ele vai falar a gente não quer ouvir. É inconsciente. Porque nós não queremos estar em lugares que a gente seja ajustado. É por isso que tem gente que chega aqui e vai embora. Ah, não, palavra dura, né? Irmão, se você não quer ser ajustado, o seu lugar não é o corpo. Porque o corpo é lugar de gente ajustada, perfeita. Ai, pastor, no dia que a gente encontrar uma igreja perfeita, vamos embora dela. Dobra a sua língua, porque a igreja é perfeita. E se a gente não está perfeito, quem tem que consertar é a gente. Deus vem buscar uma igreja imperfeita? Não, essa é da tribulação. Eu quero ficar nela não, irmão. Essa é dos 1000 anos sendo ajustado, disciplinado. Tá louco, irmão? Eu quero ir antes. Nós não queremos estar em lugar para ser alinhado. Sabemos que nos faz falta ouvir, mas não queremos. Sabe por quê? Porque não querer ouvir, isso vai demonstrar que nós ainda somos religiosos. Porque é o religioso que quer escutar só coisas que lhe faça bem. A gente se acostumou tanto com coach evangélico
Que a gente achou que o homem é o centro do mundo, o centro do universo, o centro da igreja, que Deus faz as coisas porque Ele ama você, porque Ele quer te abençoar. Não, irmão, Deus faz as coisas tudo por causa do Filho. Se não for por causa do Filho, não serve, não tem nada. O que é fé? Fé é ouvir a Deus. Será que não precisamos aprender a ficar um pouco em silêncio para que Ele possa falar? Escute, ouvir a Deus sempre será traumático. É que você tem uma ideia de Deus romantizada. Tem 3 membros nessa igreja aqui, 3, que mês passado falaram a mesma coisa. 2 estão aqui, eles vão rir quando eu falar. Eu não vou apontar porque eu não quero expor. Mas se ele rir, não fica olhando para as pessoas não, que você vai saber o que é. Ele fala assim: pastor, eu escutei Deus falar um negócio comigo. O que? Ele falou que eu estou sendo inútil. Aí eu virei e falei: agora a gente pode conversar, porque de fato você está começando a estudar Deus. Pastor, Deus fala assim? Não, Ele vai falar que você é errado do jeito que está, fazendo a sua vida que está. Falar: que bom, servo bom e fiel. Que palavra dura. Não, irmão, é assim mesmo. Eu espero que de vez em quando venha um elogio, mas por vezes Deus vem para ajustar a gente, porque os elogios já estão todos na palavra. Ouvir a Deus vai ser traumático. E como é que eu sei que eu escutei a Deus? Porque se eu ouvir, é impossível permanecer do mesmo jeito. Ninguém pode ouvir a Deus e permanecer igual, com seus medos, com seus temores. Muitas pessoas em volta de Jesus estavam em busca de necessidade, e é lógico que existe um aspecto da vida de Deus que vai atender a sua necessidade. Mas quando eu começo a buscar a fé, eu começo a buscar a Deus, começo a buscar Cristo, só por causa das minhas necessidades, você vai se sentir vazio uma hora. Isso não vai ser suficiente. Um tempo de comunhão com Deus verdadeiro, não para buscar os seus interesses, para buscar o que Ele quer falar com você. Você vai descobrir que muitas das suas tristezas, muitas das lágrimas, dos traumas que você carrega, nunca tiveram a ver com o desenho de Deus. Foi você que buscou isso. Essa fé, ela é depositada em pessoas que tiveram conversas traumáticas com Deus. Lembra? 10 doentes, 10 curados, 1 volta. Essa é a história da igreja. Todo mundo está disposto a receber o favor de Deus, mas nem todo mundo quer entender que não é sobre você, mas é sobre aquele que regressou. Tem um texto em Mateus 7, verso número 13, vai dizer assim, abre sua Bíblia. Deixa eu dar uma folhada. Você abriu, diga amém. Aqui não tem telão, né? Aqui tem que abrir Bíblia, irmão. Não tem telão. Mateus 7, verso 13. Você abriu, diga amém. Entrai pela porta larga, amém? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que andam por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com. O problema da igreja é que pregou a porta errada, porque prega a porta estreita como se fosse uma porta de salvação, mas a porta estreita é a porta do reino. Porque para ser salvo você não precisa fazer nada. Não, pastor, eu preciso crer. Tá de brincadeira, né, irmão? Crer é fazer alguma coisa? Não, porque até a oração que a gente faz para confessar Jesus está errada, né? Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da... Até quando o cara confessa a Cristo, nós ensinamos a ele que ele é o centro do universo. É ele que aceitou Jesus. Não, a Bíblia vai dizer que eu que fui aceito no amado de Deus. Não, eu que vim para Jesus. Mentira, foi o Espírito Santo que te conduziu para essa manhã. Foi o Espírito Santo que conduziu para o dia de hoje. Você não faz nada sozinho, irmão. Foi Deus que te influenciou, Deus que te falou, Deus que te mobilizou. Você que acha que você leva a sua vida sozinho. Entrai pela porta estreita. A porta larga é a porta que eu quero entrar com todo o meu mundo, toda a minha bagagem. Esse é o cristianismo que a gente quer. Um cristianismo que me aceite com minhas vaidades, com as minhas criações, com as minhas ilusões.
Abre em Marcos 10, 25. Você abriu, diga amém. Cri, 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 cri. Marcos 10, 25, você abriu, diga amém. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos... Olha aqui, o que é uma pessoa rica? Uma pessoa cheia de coisa, abastada, amém? Amém? Cheia daquilo que ela ganhou, amém? Então o que o texto está dizendo é mais fácil um pobre, olha o texto fantástico, irmão. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que alguém que tem muita coisa e carregando muita mercadoria entrar na salvação, no reino. Então quando você vê alguém que está cheio de coisa, cheio da sua vida pessoal, cheio de interesse pessoal, cheio de vaidade, cheio de mundos criados, ele vai ser difícil entrar no reino, porque para entrar vai ter que sacar toda a bagagem. É como se Deus estivesse falando: vocês não vão conseguir entrar com tudo isso, porque há um tipo de fé que a gente quer ter, mas ela só entra no mundo que eu fiz. E a igreja evangélica criou um mundo particular para que as pessoas possam viver com a fé que elas queiram. Ah, eu tenho crença, eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Essa fé não basta, porque essa não é a fé de Cristo. Essa fé, ela entra no mundo do Bruno, com as expectativas do Bruno. A fé que entende que o Bruno tem vontade, que o Bruno tem vida pessoal, que o Bruno é casado, que o Bruno tem um filho, que o Bruno tem interesses pessoais. O destino dessa fé tem um nome: destruição. Porque eu vou ter que deixar tudo do lado de fora para passar pela porta estreita. Eu vou ter que entrar sem carregar bagagens, porque essa é a fé que me leva ao reino. O fundo de uma agulha é um tipo da cruz de Cristo. Esse é o lugar em que nada do que o Adão criou, nada do que o velho homem criou vai entrar com a gente. É que nós aprendemos as orações da igreja evangélica e repetimos: Senhor, me abençoe, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe tudo que eu tenho. Quer notícia triste? Você nunca deveria pedir para ser abençoado. Pergunta: porque nada vai te abençoar mais e nem menos do que a cruz do Calvário. Nada. Quando você foi transladado da potestade das trevas para o reino do seu amor, você se transformou num canal de bênçãos. Agora não é sobre você ser abençoado, e sim sobre você abençoar, porque você só pode fazer aquilo que você é. Se eu sou de Deus, eu posso dar Deus. Se eu tenho vida, eu posso dar vida. Mas eu tenho morte, eu dou morte. Eu tenho fofoca, eu dou fofoca. É o que eu só dou o que eu sou. Deus não precisa mais te abençoar, porque Ele já te transformou numa bênção. Ah, eu preciso andar com aquele pastor porque eu vou ser uma bênção. Qual o nome disso? Prisão. É por isso que esses abençoados, retardados, eu não aguentei. Quando você vai mudar de igreja, eles te amaldiçoam, porque eles estão vivendo no velho pacto. Eles não entenderam que no novo pacto você não tem como ser amaldiçoado em Cristo, porque nenhuma condenação, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo. Acabou, não há. Ai, pastor, eu tô entrando numa casa, lá tem uma obra de feitiçaria, tem não sei o que, eu tomei uma seta. De que lado da cruz você está? Para ser crucificado ou ressuscitado com Ele? Porque ressuscitado com Ele, irmão, eu não sabia que a seta do diabo, ela saía diante da cruz para depois da cruz. Não é sobre você ser uma bênção, ser abençoado. Agora é sobre você estar alinhado ao cabeça. É você ser igual a Cristo, as pessoas te verem como vê Ele, você falar como Ele fala. Você precisa ser aliado a esse modelo. O nosso modelo não é o pastor, o nosso modelo não é o seu líder. O nosso modelo é Cristo. Tudo que tiver fora dele tem que ser cortado, tem que ser arrancado. Jesus está nos ensinando hoje que tudo atrelado a esse tipo de fé vai gerar destruição. Deus não está comprometido em aprovar o mundo que eu criei fora dele.
Deus não está comprometido em abençoar as minhas ideias doidas. Deus não está comprometido a abençoar minhas vaidades. Deus só está comprometido em cumprir tudo aquilo que Ele falou. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo ser externado nessa terra. No caminho do reino, eu não entro com nada que eu criei, é estreito. E nós vamos ter que fazer igual Jesus, nos despojarmos de tudo do velho homem naquela cruz. Só Jesus pode passar por esse caminho. Mas eu agora estou nele, então junto dele eu posso passar também. É como se Deus estivesse falando: meu filho passou por essa porta, eu vou melhorar. O meu filho é a porta e passou por ela, por um caminho que ele mesmo é o caminho, passar pela porta. E ao passar por essa porta, ele encontrou uma vida, que ele também é a vida. Então ele veio, te resgatou, porque ele é o resgatador. Ele veio te remir, porque ele é o remidor. Ele te deu um caminho, porque ele é o caminho. Ele te fez entrar pela porta pela qual ele é, para encontrar com a vida que ele é. É por isso que ele disse: eu não tenho um caminho, eu sou o caminho. Eu não tenho uma vida, eu sou a vida. O problema da pregação de hoje é que não estamos preparando as pessoas para vencer o trauma de ouvir a Deus. Pastor, que é isso? Porque quando Deus te olhar, a primeira coisa que Ele vai dizer é: com tudo isso, você não passa. Com todos esses pensamentos, não vai passar. Com esse coração, não vai passar. Com as atitudes, não vai passar. Com essa vidinha que você criou, não vai passar. O problema é que eu estou muito carregado das minhas coisas para entrar. Deus não quer falar com você por causa das suas cargas, dos seus problemas, dos seus achismos. Deus não quer falar com um camelo cheio de coisas, cheio de mercadorias. Deus quer que você o conheça mais, se esvazie para encher dele. Então hoje você vai ter que abandonar suas cargas. Fica chateado não, mas nós não somos um doente precisando de cura para a alma. Nós somos um morto precisando de ressurreição. A pregação de cura acabou com a igreja evangélica, porque nós estamos restaurando alguém que precisa ser morto. Vai ser tão traumático, porque em algum momento nós vamos ter que acordar para Deus e entender que a gente viveu como morto a vida toda, achando que estávamos vivos, achando que sentar numa cadeira evangélica é suficiente para estar vivo, escutar uma palavra é suficiente para estar vivo. Ouvimos a mesma palavra, temos a mesma crença, mas pasme, isso não é fé. Deixa eu beber uma água. Nós podemos ouvir a mesma palavra, nós podemos juntamente ter a mesma crença, nós podemos ter a mesma Bíblia, nós podemos todo mundo chegarmos a um consenso que aquilo é fé, que eu vou te afirmar que aquilo não é fé. Pergunte: o que é fé, pastor? Fé não é o mesmo que cremos, fé é o mesmo que ouvimos. Eu repito, pode parecer igual, mas não é. Fé não é o que eu criei, fé é o que eu ouvi, porque a fé vem... Ô pastor, mas o que eu ouvi é o que eu criei. E 90% isso é uma mentira. O que você ouviu, você interpretou do seu jeito, criando sua própria fé. Pastor, como assim? Porque as nossas crenças estão cheias de mim. Isso não é justo. Não é. Mas Deus matou o seu filho, é justo? Eu repito que a sua mente tem que entender. Se eu falar para você que um filho que não fez nada morreu em prol de um filho que era rebelde, e esse filho matou esse filho mais velho, é justo ou não? Pastor, como assim? Quem matou Jesus foi eu e você. Não, não foi. Foi. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Quem matou ele? É que
Esse evangelho água com açúcar nos fez entender uma cruz diferente do que ela é. Quem matou Cristo foi eu e você, querido. O dia que você entender que você que matou ele, você vai fugir do pecado. E o apóstolo Paulo é mais duro ainda, porque ele diz: você pecando, voltaria você a crucificar ele de novo? Hebreus vai dizer isso. Eu prego algo, você olha no seu mundo, auto-interpreta o que pregamos e você transforma isso numa crença. Irmão, você que é líder e é velho de igreja, você quer ver só? Quantas vezes nós falamos com as pessoas uma coisa e ela vai comunicar outra coisa com o outro, entendeu? Algo completamente diferente. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Irmão, tem amigo seu que parou de falar com você porque achou que você falou uma coisa com ele, quando você disse justamente o contrário. Quem já viu isso? Isso é crença. A pessoa tem um mundinho tão particular que tudo que você fale para ela vai acreditar do jeito dela, ainda que seja o oposto. Então fé não é o que eu creio, fé é exatamente o que eu ouvi. Então paz, com essa crença oriunda do que você ouviu, transformada na sua maneira de ver a vida, você não entra por essa porta. Fé é exatamente o que você ouviu. Só que estamos tão carregados de nós mesmos, dos mundos que criamos, das crenças que fizemos, que nós agora criamos um sistema de fé, um sistema de crenças para justificar os meus achismos, justificar os meus medos. Jesus está dizendo: você não vai conseguir entrar por essa porta porque criou uma fé do seu jeito. Mas as suas crenças dizem que você, do seu jeito, você pode entrar. Mas eu afirmo, a chave não é o que você acha, a chave é a fé que eu dei. Esse mundo está caindo aos pedaços porque a igreja não tem tomado tempo para seguir acreditando que Deus continua falando. E nós fugimos disso. Não fica chateado não, mas a gente segue tendo conversas inúteis com gente que nos entende. É bom conversar com gente que entende a gente, né? Mas ainda assim é conversa inútil, porque a gente está querendo fugir do confronto. Mas pasme, as inutilidades das nossas conversas não mudaram sua vida até hoje? Será que não é hora de parar de falar com as pessoas e começar a falar com Deus? Fala assim: Deus me entende. Fala: Deus me conhece. Deus sabe tudo de mim, tudo que sinto, tudo que penso, todas as minhas crenças. E por Ele me entender, eu preciso acreditar que essa conversa vai ser traumática. Será que você se anima a falar com Deus hoje? Porque nessa porta estreita eu só posso entrar com fé, senão é usurpação de nome de fé. Porque quem entra é Ele, eu preciso entrar nele. Tudo que nasce de Deus é filho e não nasce independência do filho. É por esse filho, o Cristo, que nós temos acesso à vida. Essa é a fé que vence o mundo. Eu vou repetir uma frase que você gosta muito. Fala assim: eu e minha casa serviremos. Com o seu mundo isso nunca vai acontecer, porque você não está servindo a Deus, você está servindo aos seus próprios interesses. Eu repito, eu sei que a frase é linda. Eu e minha casa serviremos a Deus, mas criamos um sistema de crenças tão profundo que nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos. Logo, estamos conduzindo a nossa casa a servir a gente. É por isso, eu tenho falado isso com alguns: fuja de todo o sistema religioso da sua vida, porque os seus filhos entrarão nesse sistema, e a culpa é sua. É sua. É você que vai colocar a sua geração num sistema de usurpação, num sistema de império, não um sistema de reino.
A luz não vai te fazer inventar mundos, ela vai nos mostrar os mundos que criamos e vivemos. Crescer em fé é ter uma luz maior para ver o mundo que eu vivo, o que está errado, o que está certo, o que está em Cristo, o que não está. Pasmem, os monstros que sonhamos à noite são os que temos criado durante o dia. Se você tem medo que algo ocorra, fica tranquilo, que eu vou te dar uma certeza, vai ocorrer. Pastor, que palavra de maldição é essa? Não, porque a palavra vai afirmar que tudo é possível aquele que... Percebeu que não é possível aquele que tem fé? Porque para a fé tem um monte de coisa que não é possível. Ah, você não entendeu, irmão. É que te pregaram uma fé diferente que está escrita na Bíblia. Se você for a Deus e falar, Senhor, eu creio que isso é possível, Deus vai falar, você crê, se prepara, é no seu mundo, vai ser criado. Porque no meu, nunca ocorrerá. Pegou? Não diz que tudo é possível aquele que tem fé. Porque para aquele que tem fé, nem tudo é possível. Você vai tomar um monte de trava de Deus, vai falar, não quero. Deus vai falar, faz isso. Deus vai falar, faz aquilo. Deus vai falar, desse jeito, não quero. Porque no universo Cristo, como temos pregado aqui, quem manda é Ele. Não é uma democracia. É autocrático. É que a igreja prega sobre autoajuda, mas sua ajuda só pode vir do alto, querido. Na sua crença, tudo se torna possível. Na fé de Deus, nem tudo. Porque tem dia que você acredita que se sua esposa falar de um jeito, você vai querer matar ela. Aí Deus fala, no seu mundo é possível, no meu isso nunca ocorrerá. Para dizer que a sua esposa nunca te estressou, que você teve que sair de perto dela e falar, meu Deus, se eu ficar aqui o demônio toma conta. Só quem é casado, tô mentindo? Esse apanhou ontem. Bucha, apanhou ontem. Tá precisando de um curso. Bucha, apanhou ontem. Tomou um esporro ontem, duvido. Teve DR ontem, não teve? Mas por quê? Porque a sua crença vai criar um mundo que tudo é possível. Se você tem medo que algo ocorra, escreve uma frase que ela é fantástica. Escreve. Pode botar o seu nome, precisa botar o meu não. Fala assim: nós somos os profetas dos mundos que nós criamos pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos. Você é o profeta do mundo que você criou. Triste notícia. Triste realidade. Você é o profeta do mundo que você criou. Você achou tanto que não ia dar em nada, que ao acender a luz você vai descobrir que você criou uma cidade chamada nada. E um dia você terá uma conversa traumática com Deus, e o Senhor te apresentará seus nadas, um a um. Sabe por que você fica deprimido quando Deus te fala algo? É assim mesmo. Ai, eu gostei do inútil desse último mês. Mas por quê? Porque Deus começa a te apresentar que talvez tenha mais coisa que Ele espera de você. E é traumático. Todo mundo me liga e fala assim, pastor, tu não acredita o que aconteceu. Eu tenho... Mas é isso mesmo. Entenda, o Adão não quer habitar num mundo que ele não criou. É por isso que ele queria criar o mundo dele. O Adão não quer habitar num mundo que Deus criou. O Adão quer habitar num mundo que ele cria. A fé é como um grão de mostarda. Não é do tamanho não, tá? Nunca teve escrito isso. É como um grão. Não do tamanho. Do tamanho pequenininho, ó. É como um grão de mostarda. Para mover uma montanha. A montanha está dentro de você. E quem criou? Você. Agora a sua fé vai te dominar essa montanha. Imagina uma família, uma congregação com esse nível de fé. Toda vez que você criar o seu mundinho, tiver com trauma, isso acontece geralmente de manhã, porque parece que o diabo não se liga de manhã, né? Só Jesus. Você acorda, irmão, cheio de ideia na cabeça, cheio de...
E aí você acorda louco. Quem já viveu isso? Criando crise, falando besteira, pensando coisa errada. Toda vez que isso acontecer na sua vida, você abre em 2 Timóteo. Não, 2 Coríntios 12, perdão. 2 Coríntios 12. Olha que fantástico. Combati o bom combate, completei a carreira, porque guardei a fé. Quem não guardar a fé não vai completar a carreira e vai morrer no combate. Quem não guardar a fé. Irmão, quando você tentar criar o seu mundo, guarda a fé. Fala, não, essa não é a fé que Deus deu para minha casa, não é a fé que Deus deu para minha família, não é a fé que Deus deu sobre a minha vida. Eu não aceito isso que eu estou pensando. Guarda a fé. Ruínas. Nós hoje precisamos ver que existem ruínas na sua vida que não servem para nada. A fé não vem cobrar os meus erros, e sim dizer, você é um edificador e pode reverter isso. Escute, nós chegamos num tempo que precisamos levantar uma geração. Olha para mim. Que precisa dizer, chega de edificações que atrapalhem que Cristo seja vivo. Não é porque é um altar que Cristo esteja nele. Não é porque é uma igreja que Cristo esteja nela. Nós precisamos de uma demolição. O sistema apostólico, ele visa isso, demolir coisas para depois construir. Porque o sistema apostólico, ele não permite construir sem transformando coisas. O sistema apostólico, ele quer destruir para depois construir do jeito certo. Renan tá aqui, Marco tá aqui, só engenheiro bom. Pergunta para ele se é melhor fazer uma reforma ou construir uma casa. O que é melhor? Construir uma casa. Porque a reforma, você vai descobrir que é bater numa parede e tá mofada, a olhar o teto e tem que trocar a telha. E você começa ao longo da reforma descobrir que um monte de coisa tem que ser feita ao longo da coisa. Por quê? Porque reformar é muito difícil. O problema é que a igreja recebeu de Lutero e desses homens uma palavra de reforma, quando a verdadeira palavra é destruição. Pastor, você está batendo nos reformadores da igreja? Porque eles não têm capacidade de reformar a igreja. Eles precisavam edificar a igreja como Deus queria. E não posso edificar reparando buracos. Eu só posso edificar destruindo aquilo que não está em Cristo. O que é nova conversão? Não é a transformação do seu eu, é você entender que você estava morto. O que é batismo? Não é você morrer a sua vida para nascer em Cristo. Batismo é você dizer que você entendeu que estava morto e que não há vida fora de Cristo, e agora você quer ela. Mas a igreja até hoje acredita que fora de Cristo existe vida. Nós estamos batizando as pessoas de maneira errada. É por isso que tem um monte de gente voltando para o mundo. Porque a vida que eu tinha, porque ninguém explicou para ele que ele não tinha vida. O que ele tinha era morte. Nós não podemos mais edificar desse jeito. Toda edificação que impeça que Cristo seja visto tem que ser destruída. A gente vem ministrando não, a gente vem ouvindo há anos uma palavra, que Jesus seja o centro da sua vida. Isso é engano. Quem já escutou isso? Senhor, que você venha ser o centro da minha vida. Isso é engano, isso não é evangelho. Pergunta. Porque evangelho
Não é que você diz que ele é o centro e tem um monte de coisa em volta. Evangelho significa que ele é o único. Não existe nada além dele, nem antes, nem depois, nem durante. Nada se contamina com ele, nada se apresenta com ele. Ele é o único, suficiente. Não há nada fora dele. Tudo é por ele, para ele e por causa dele. Ele não é o centro, isso não é evangelho. Ele é o único, não há nada além dele, nada. Dizer que ele é o centro significa dizer que eu aceito tudo que está ao lado, contanto que ele esteja no centro. Eu estou no centro da sua vontade. Então você ainda está dialogando com outras vontades. Eu estou no centro da vontade de Deus, porque você ainda cogita estar nas outras vontades. Não existe vontade fora dele. Tudo fora dele é perdição. Tudo fora dele é desprezo. Tudo fora dele é desgaste. Tudo fora dele é morte. Chega de edificar para que eu seja visto. Chega de edificar, irmão, porque você quer aparecer para um líder. Para. Chega. Eu não quero mais. Eu vou falar diante de Deus. Eu prefiro vir para cá e ficar sozinho aqui, irmão. Eu e Deus, do que edificar algo para eu ser visto. Chega da gente evangelizar para aparecer. É igual aquele cara que a gente não sabe se está malhando para as pessoas verem que ele está malhando, porque ele está tirando foto toda vez, ou se ele está malhando para estimular outras pessoas, e é ilegal, ou se ele está malhando para que as pessoas vejam que ele está bombado, gostosão, bonitão. Porque tem todo biotipo tem. É por isso que eu não malho. Eu uso roupa grande, você vê que eu não estou com aquele bração todo. A gente não sabe. Irmão, sua mão direita fizer que não saiba a esquerda. Não precisa disso. Vai cuidar de alguém? Cuida sem ninguém saber. Abraça sem ninguém saber. Chora junto sem ninguém ver, irmão. Não é sobre você confiar em Deus, é sobre Deus confiar em você. Você confiar em Deus é mole. O importante desses dias é que eu confie, é que Ele confie em mim. Chega de edificar. Vem, Vicente, vem cá, Gel. Vem cá, fica um do lado do outro. Fica aqui. É proposital, eles se parecem. Eles são irmãos. Não, olha pra eles, não precisa olhar pra mim não. Olha pra eles. Vocês se gostam tanto, vocês querem que eu não tô olhando todo. São igualzinhos, né? O Israel não gosta muito disso não, mas são igualzinhos. O que nós vivemos do Evangelho não é uma conversão. Eu sei que você fala que você se converte, mas não deveria ser assim. Pergunta. Eu quero te fazer um exercício hoje, pra gente terminar. Pensa numa sala de cirurgia. O que vai acontecer nessa sala é altamente complexo. Não é uma conversão, é um transplante. Todo transplante é traumático. E depois de toda a cirurgia você sai afetado. Amém? Amém. Então essas mensagens desses dias, que a gente termina provavelmente na terça-feira, no recreio, são para te preparar para um pré-cirúrgico. Não é sobre você se arrumar para uma festa, é sobre ficar nu para uma cirurgia. Eu sei que a gente se arruma para ir para a festa. Até isso a gente errou, né? Porque a gente fala que toda vez que alguém se arrepende, há festa no céu. Nunca existiu festa no céu. O texto é mais sério do que isso. Diz que há festa diante de Deus, diante dos anjos. Então quem está em festa é Deus. A gente consegue diminuir Deus para falar que os anjos estão em festa. Os anjos só estão em festa porque Deus está em festa. Porque no céu é assim, o que Deus fala todo mundo faz junto.
A festa é diante dos anjos. Então quando alguém se arrepende, Deus se alegra. Olha que profundo, irmão. Aí a gente minimizou isso. Eu falei isso vários anos. Tem uma festa no céu. Hipócrita, mentiroso, analfabeto. A festa está diante dos anjos. Quem está diante dos anjos? Deus. Então, não é sobre se arrumar para uma festa, é sobre ficar nu, colocar num avental e ir para uma cirurgia. Ela é séria, profunda. Cristo, eu, Cristo e a igreja. Então nós temos alguém que estava vivo e morreu, mas os órgãos continuam batendo. Você não entendeu, eu repito. A gente tem alguém que estava vivo e foi morto, mas continua batendo. E alguém que está morto e está precisando de órgãos novos. Eu repito. A gente tem alguém que está vivo e morreu para transplantar tudo que está nele para isso. Mas esse cria o seu mundinho, sendo conduzido como um boneco pelo diabo. Porque para ter vida, eu vou ter que tirar desse e colocar nesse. Mas isso é mais sério. Porque a fé não é um ato voluntarioso. É um transplante de vida do filho para o novo filho. É como se Jesus, quando tivesse vindo à terra, ele tivesse assinado, igual tem na sua carteira, doador de vida. Você não entendeu. Você tem que ser espiritual. É como se Jesus, quando desceu do trono de dentro de Deus, ele tivesse assinado doador. E quando morreu, não precisa perguntar não, transplanta. Pega tudo que está nele e coloca nele. Mas esse não quer. Porque agora esse aqui, ele tem que assinar para receber aqueles órgãos. Mas a família não quer. Você vai largar a sua vida para viver o evangelho? Não assina isso não. Não é assim mesmo? Você podia estar com um monte de mulher, podia estar no mundo, podia estar vivendo. Não assina não. Diz a Bíblia que Deus rasgou o escrito de dívida e pendurou na cruz. Quando pendurou na cruz, assinou o escrito dizendo: ele não tem vida não, mas eu vou dar vida para ele. Evangelho não é conversão, é transplante. Porque se você achar que é conversão, você se converte a um cristão. Mas é sobre estar transplantado a Cristo a tal modo que quando eu toque não seja o meu braço, seja o braço dele. Quando eu sinto não seja os meus sentimentos, seja o sentimento dele. Quando eu falo não seja a minha boca, seja a boca dele. Quando eu ando não seja o meu caminho, seja o caminho dele. Não é sobre eu me converter a uma pessoa melhor, é sobre eu ser transplantado, ele ser transplantado a mim. É por isso que Jesus disse: eu em ti, Pai, e eu neles. Eu sou um contigo, assim como eles serão um comigo. Na sala de cirurgia, o amor de Deus eu chamo de anestesia, a palavra o bisturi. E você, corpo de Cristo, vai fazer o pós-cirúrgico traumático, falando assim mesmo, calma. A fé de Deus não vai melhorar você, ela vai transplantar Cristo em você. Nada do que você tem serve. Temos fé quando eu olho como Ele vê, quando eu ouço como Ele ouve, quando meus passos dão os passos que Ele quer, quando nossas mãos estendem para fazer as coisas que Ele quer. Fé é a perda do Bruno para que o Pai ganhe Cristo na terra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que já não vivo eu. Fé é quando o Bruno se perde para que o Pai ganhe Cristo na terra. Nessa sala, só para quem estuda,
só pode ser posto os que são nascidos de mulher, para que viva o que é nascido de Deus. Aqui, nessa sala, nasce alguém sem história, para que ele possa continuar a história do Filho de Deus. Mas eu tenho a percepção, pode ser visit, você fica. Mas eu tenho a percepção de que nós só fomos até metade da cirurgia. Pergunta. Porque a mão é de Cristo, uma mão, mas a outra é sua. Um pé é o de Cristo, mas o outro é seu. Uma orelha é de Cristo, a outra é sua. Nós vamos até metade, porque foi traumático, eu não quis continuar. E aí você vai perguntar assim: pastor, mas ninguém quer esse evangelho, a gente vai esvaziar a igreja. Tem um motivo. Pergunta. Ninguém gosta de andar do lado de monstro. Pé de um, mão do outro. Mão de um, pé do outro. Ouvido de um, ouvido de outro. Isso não é um homem novo, isso é um monstro. Ninguém quer andar do lado das pessoas. As pessoas têm medo de você por causa disso. Não quero que você vive por causa disso. Porque uma hora você diz que é crente, mas uma hora você quer criar o seu mundo. Uma hora você fala igual a Deus, uma hora você fala igual ao diabo. Uma hora você pensa igual a Deus, uma hora você pensa igual ao diabo. As pessoas não sabem quem você é. E ninguém quer andar do lado de um monstro que uma hora é dúbio. Ninguém quer andar do lado de um monstro. Ninguém. Vira para esse irmão ao lado e fala assim: se você é monstro, hoje é o tempo de mudar isso. À medida que a fé produz, você quer voltar. À medida que a fé produz algo em você, você quer voltar para a sala de cirurgia, porque você começa a identificar que tem coisa sua que ainda não é sua, tem coisa que está em você e precisa sair. Eu vou usar o texto da pastora hoje fazendo uma correlação, porque aquele que começou a boa cirurgia é fiel para terminar ela. Porque a boa obra não são coisas que você faz. A boa obra é você, sendo moldado a Ele. E hoje eu quero orar, antes da gente encerrar. Eu quero orar falando com Deus que nós precisamos do perdão dos mundos que criamos. Perdão. Mundos criados por palavras vãs. Mundos criados por imaginação. Hoje é dia de vivermos como Ele quer, porque começamos a expansão do reino. Vivamos a expansão do reino. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: hoje é dia de voltar para a sala de cirurgia e destruir o monstro. É dia de renunciar toda a religiosidade, todo o coaching que você escutou, que vai engrandecer o homem que Deus quer destruir. É dia de só queremos a Cristo. É dia de um transplante. O morto tendo órgãos que ainda estão vivos, sendo transplantados para você. Escute, hoje é o dia da sua cirurgia, de sair daqui sendo como Cristo vê, imaginar como Ele imagina, sonhando o que Ele sonha, andando como Ele anda, respirando como Ele respira. Hoje eu quero enterrar o velho homem. Tem um pregador famoso que ele falava assim: eu fui batizar e eu achei que nas águas do batismo o velho homem morreria, mas o desgraçado sabia nadar. Mas você sabe nadar, hoje eu vou afundar ele. Não, eu vou botar ele embaixo da água até acabar o ar. Quando acabar o ar, vou dar dor catuca aqui na cabeça. Porque você não merece viver desse jeito. Porque Ele mereceu no seu lugar para que você viva a vida dele. A sua vida nunca vai ser melhor do que a dele. Ah, pastor, nós vamos ter uma vida de abundância. Não vai. A única vida de abundância é a dele que está em você. O homem caído é incapaz de produzir vida. O homem caído só produz mundo, morte e destruição. Deixa eu te fazer um convite hoje. Vira para esse irmão ao seu lado e fala assim: se você é casado, então é excelente a pergunta. Cláudia até subiu, se deu bem. Se você é casado, olha no olho da sua esposa ou no olho do seu marido. Olha no olho, mas não olha apaixonado não, de quem vai pagar o almoço hoje não, só olha.
Olha para ele ou para ela. Se você é solteiro, olha para o amigo que está ao seu lado, faz parte. Fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem que ser sincera. Tem algo em mim que ainda se parece com um monstro? Responde. Fala: tem algo em mim que ainda não está igual a Cristo? Eu estou criando um mundo meu. Deu ruim, né? Pegue de pé.